Fala aí galera, beleza? Vamos continuar a nossa matéria. Hoje a gente vai ver prisma, que são essas figurinhas aqui. Vocês estudam muito na física, né? Essa decomposição da luz branca incidindo no prisma. O que é importante da gente saber aqui? Rápido e objetivo. Gabriel, eu quero um negócio rápido e objetivo. Antes de tudo, vamos dar uma olhada nessa frase. Que um prisma ele pode ser definido como um sólido geométrico cujas faces laterais são formadas por paralelogramos. E aí vem a importância da gente estar ligado sobre o que é um paralelogramo bonitinho. Aqui são os exemplos de algumas figuras, incluindo os paralelogramos aqui, o quadrado, o retângulo. Para achar a área dessas figuras planas é muito simples, né, galera? Lado vezes lado, também conhecido base vezes altura. Base vezes altura dividido por 2 no triângulo. Lembrando que a gente tem aquela outra formulinha que pega o ângulo entre dois lados adjacentes. E o trapézio. Porém, quando nós falamos de prisma, nós estamos falando de um sólido. E o sólido, ele até possui área, mas muitas vezes o interesse é em cima do volume. E para isso, o volume de todo tipo de sólido, ele se resume em área da base vezes altura. A grande questão que eu vejo os estudantes errarem é detectar qual é a base e qual é a altura. E aí eu vou explicar um macete bacana para que vocês não errem. E um caso importante, esse daqui, caso o polígono da base seja um polígono regular, então o prisma é chamado de prisma regular, que é o que geralmente acontece em provas, principalmente como o Enem. Exercício da ESPM. No sólido representado abaixo, sabe que as faces ABCD parece um quadrado e BCFE são retângulos de área 6 e 10 cm², respectivamente. O volume desse sólido é, de novo, o volume, a gente acabou de sentir o clima. Não foi, Gabriel, como assim a gente acabou de sentir o clima? Na verdade, acabamos de sentir o clima no sentido de que volume é área da base vezes altura. Aí você pensa, bom, até aqui tá tudo bem. Por quê? Porque a base só pode ser, então, o que está aqui no chão, correto? Esse suposto quadrado. E a altura, o H, vai ser esse plano transversal aqui. Então, por exemplo, essa partezinha aqui da base, ela vai bater aqui em cima. Essa outra partezinha, ela vai bater aqui. Essa outra partezinha, ela vai bater aqui. Não é verdade? Porque essa daqui, isso tudo aqui é a altura. Correto? É assim que vocês pensam? Só que qual que é o problema disso daqui que eu acabei de colocar pra gente? Você tá sentindo? Não precisa estar sentindo, tá vendo, né? Você tá vendo que a altura, ela está variando. Aqui a altura é menor. Aqui ela ficou um pouquinho maior. E aqui ela ficou maior ainda. Se eu pegar a altura nesse pontinho aqui, ele vai ser maior ainda. Ele vai estar lá em cima. Ou seja, essa altura aqui é a maior de todas. Tá vendo que a altura variou? E quando isso acontecer, significa que você está pegando a altura de forma errada. A altura ela não pode variar independente do ponto da base que você pega. Então isso daí já é um caso para você anotar. Até eu vou anotar essa daqui porque foi muito boa. Acabei de pensar nessa frase agora. A altura não pode variar independente do ponto da base que você pega. Anota essa frase que ela é muito boa. Aí você pensa, beleza, entendi. Só que como que eu escolho então uma altura e como que eu escolho uma base de tal forma que a altura não varie, a altura seja sempre constante? Ora, se você virar esta figura aqui, virou. Se você virar essa figura, você vai ver que o que vai virar base vai ser o triângulo e a altura vai ser esse 2. Tá vendo? E aí a gente vai ter uma base com triângulo,
a partir do momento que a base é o triângulo, ó, qualquer ponto que eu pegar da base até o topo dele, vai ser a mesma altura constante. Tá sentindo aí o clima tridimensional dos tracinhos? Isso aqui tem lá ao fundo. Essa que é a ideia. Aí a altura aqui é sempre constante, vai ser sempre 2, independente de onde eu escolher. Tá vendo? Na aula de hoje, essa parte é a mais fundamental de todas. É a mais importante para que você compreenda. Se você errar esse conceito, não vai adiantar nada você ser bom em calcular volume de prisma, volume de qualquer tipo de sólido, sendo que errou o conceito de altura e base, pô, errou tudo. Sabendo disso, agora já fica mais de boa. Agora a gente já tem que achar as arestas aqui da base e a altura a gente já tem que vale 2. Então, nesse caso, já dá até pra gente marcar. É o que eu vou fazer nesse momento. A altura, então, vou jogar como sendo 2. Beleza, isso daqui vou deixar aqui no cantinho, que talvez a gente volte a usar mais para frente. Agora vamos ver o que ele disse. Ó, o ABCD e o BCFE são retângulos de área 6 e 10. Então, o ABCD, aqui é a área 6 e aqui vale 10. Então, vamos achar a área desses manos aí. Vou pegar de rosa. Se uma das medidas vale 2, a outra eu não sei quem é, vou chamar de X, mas eu sei que a área tem que dar 6. Então, a área do ABCD já fica mais fácil da gente calcular, porque tem que ser X vezes 2 igual a 6. Tá vendo? É um simples, aparentemente quadrado. Mas, resolvendo essa conta, a gente descobre que não é um quadrado. Isso daqui é, de fato, um retângulo, como ele mencionou no enunciado. Sabendo que isso é um retângulo, vou até apagar aqui o X e colocar o 3. Beleza, vou apagar o 6 também, que a gente já desvendou este mistério. Uma outra questão importante aqui é em relação a esta área desse retângulo, que ele falou que vale 10. O pensamento nosso que vai ser o mesmo. Vamos chamar, por exemplo, o FC de Y e calcular que 2 vezes Y tem que dar 10, né? Que é a área do retângulo. Repara que o Enem, inclusive, apesar de ser da ESPM, o Enem gosta muito desse tipo de exercício. Aqui a gente está trabalhando com um conceito de área, mas de figuras muito simples. E é BC e F. E o Enem ele vai te cobrar muito isso. Ele vai te dar a maioria dos exercícios simples, querendo que você desenvolva. 2y é igual a 10. Olha lá, 2 vezes y, aqui, igual a 10, que é o que ele disse. Então, y vale 5. Olha só que conta mais, né, para não dizer outra coisa, de buenas. Então, aqui, vale 5. Ó, galera, agora aqui atenção. Muita atenção nessa hora. Alunos da terceira série do médio. Essa é para vocês. O que a gente tem aqui? Vou até trocar de cor, pegar um cinzão aqui. Firmeza. Ó, repara nesse triângulo, retângulo que formou. Agora, a gente está atrás das dimensões, beleza? Ó, lembrando que esse 6 aqui ele não faz parte do triângulo, tá? Vou até apagar aqui para não criar confusão. Ó, 3 e 5. Galera, é de suma importância que vocês... eu vou falar um negócio que decorem mesmo, tá ligado? Eu não gosto muito de falar decorem, mas... Pô, é bacana vocês guardarem o triângulo 3, 4 e 5, porque ele é super comum, super comum. Os vestibulares gostam do 3, 4 e 5, do 6, 8 e 10, também ele é muito comum, que é esse triângulo retângulo múltiplo de 2, e várias outras variações, múltiplo de 3. Então, pô, se você guardou 3, 4, 5, você já tá bem na frente de muita gente, que vai chegar aqui, pô, teorema de Pitágoras, vai perder tempo no teorema de Pitágoras. Então, aqui você já ganha. Sabendo que aqui vale 4, agora a gente já consegue saber quanto que vale a área da base, porque a gente está considerando esse triângulo marrom como sendo a base. Então, já consigo tirar de letra, ó. A área da base é 3
vezes 4 dividido por 2. Aí já era. Vai dar 6. É o que? Centímetro quadrado. 6 centímetros quadrados. Só que a resposta final é a área da base vezes a altura, como está escrito aqui. Logo, o volume é 6 vezes 2, que é a altura, totalizando 12 centímetros cúbicos. O que vai nos garantir maravilhosamente bem a resposta da letra C. E aí a gente finaliza o nosso exercício. Belezinha? Tranquilo? Difícil? É um exercício de muito conceito, né? Você tem que ir trabalhando e aí você chega na resposta. Não é um que sai direto assim, né? Tem que ter uma boa ideia. Beleza, vamos apagar o quadro inteiro e pegar o número 2 da UERJ. Um cubo de aresta EF, medindo 8 decímetros, olha, maneiro, raramente usam decímetros, né? Contém água e está apoiado sobre um plano alfa, de modo que apenas a aresta EF esteja contida nesse plano. É só esse EFzinho aqui safado, ele está tangenciando o plano, na verdade, né? A reta, só a reta que está em cima, tocando o plano. A figura abaixo representa o cubo com água. Beleza, bonitinho. É o tipo do exercício em que a figura diz tudo, né? Considere que a superfície livre do líquido no interior do cubo seja um retângulo ABCD, que ele já está descrevendo, com área igual a 32 raiz de 5 decímetros quadrados. Determine o volume total em decímetros cúbicos de água contido nesse cubo. Ele até poderia colocar aqui para dificultar, ó, a água em litros, dificultar, né, entre aspas, mas se fosse um exercício do Enem, mas é da Estadual do Rio, eles também gostam muito de interdisciplinaridade, só que nesse aqui eles não resolveram querer colocar um litrão aqui pra galera. Mas o Enem ama litros, porque é o que a gente mais encontra no supermercado. A gente não encontra decímetros cúbicos. Olha, mãe, tem um pacote de leite que decímetro cúbico. Litro de leite, né? Em decímetro cúbico. Tá. O que ele disse? O que nós temos aqui? Nós temos a área do ABCD, que é 32 aí de 5, legal, ele já deu. Ele deu uma outra coisa aqui, que foi o EF, medindo 8 decímetros cúbicos. Esse DF foi até meio diferenciado, porque ele pegou justamente a reta que é tangente e chamou isso aqui de 32, não, 32 não, 8 decímetros. Só que ele deu a área do ABCD. Só que como isso daqui é o que? Um cubo, ele deixou claro que é um cubo. O cubo possui todas as arestas de mesmo tamanho. O que dá pra gente concluir disto daqui? Dá pra gente concluir que se o EF possui um tamanho de 8, então e ele faz parte da aresta do cubo, a gente tem a certeza que o CD também vai apresentar 8 dm. E aí, olha que gostoso, a gente já mata muita coisa aqui. Porque, vou até apagar esse aqui, porque ele deu que aqui vale 8 e que a área desse rolezinho inteiro vale 32 raiz de 5 decímetro ao quadrado. Atenção nas medidas, eu gosto sempre de colocar as medidas, tá? Para caso, às vezes, eles queiram confundir a gente lá na frente, não passarão. Vai ser o mesmo caso do outro, ele deu a área e deu um lado. Pô, vamos chamar então esse outro lado aqui de x e vamos calcular, ver quanto que dá e o valor de x. Bonitinho. Beleza. É o primeiro passo. Já que ele quer saber o volume total em decímetro cúbico da água contida no cubo. Quer saber quanto de água que tem aqui. Então, o primeiro passo é calcular o valor de x. Vamos lá. Para calcular o valor de x, eu vou precisar da fórmula da área do ABCD, que é igual a 8 vezes x igual a 32 raiz de 5. O x, o 8 já passa dividindo,
Então a gente vai ficar com 32 raiz de 5 dividido por 8. O x vale então 4 raiz de 5. Já é um belo caminho, porque até então não tínhamos essa informação que será relevante para o nosso problema. Então, deixa eu apagar aqui para facilitar. Então aqui tem 4 raiz de 5. Agora vamos pensar o seguinte. Aqui tem 4 raiz de 5, o que significa que aqui também tem 4 raiz de 5 e que essa parte que eu apaguei, suponho que ela está embaixo aqui, nem não está dando para ver. Aqui também tem 8 dm. Isso daqui, galera, é um triângulo retângulo. Aqui, ó, forma 90 graus perfeito. Aqui, o valor da aresta a gente já tem, que vale 8. E a gente também tem essa hipotenusa. A gente só não tem... Não, eu confundi tudo marcando aqui, né? Aqui não adiantou nada, tive que apagar. A gente só não tem, e vou usar aqui o laranja, a gente só não tem o valor do AE. Vou chamar de Y. Só não tem o valor do AE. E repara que isso daqui vai formar um prisma, né? Com altura igual a 8. Tá vendo? Lembra que eu comentei da altura ser sempre constante? Vai ser esse caso aqui. A nossa base vai ser um triângulo retângulo agora. Só vou precisar achar o valor de Y para concluir esse tipo de pensamento com maestria. Então vamos fazer isso agora. Vamos calcular o valor de Y pelo Teorema de Pitágoras. Ah, Gabriel, esqueci o Teorema de Pitágoras. Mas não pode esquecer, ó. Raiz, hipotenusa, né? Hipotenusa com raiz. Então vamos ficar com 4 raiz de 5 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais o nosso y, digníssimo y ao quadrado. Olha que coisa mais bela. Vou até fazer esse lado aqui para sobrar mais espaço para a gente desenvolver esta conta. E vou ligar também aqui o whiteboard, porque deixa mais visível para todos nós, na verdade, galera. Então já vou marcar, olha, 4 vezes 4 dá 16, vezes raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. O que eu acho sobre conta, se você é um pouco inseguro em fazer conta muito rápido, não faça conta muito rápido, tá? Não erre por bobeira. 80 é igual a 64 mais y ao quadrado. O 64 vai para o outro lado. O y ao quadrado fica sozinho, curtindo a vibe. 80 menos 64, 16 igual y ao quadrado. Então, geometricamente falando, não existe número negativo que completa a aresta. Então, essa daqui vai ser a nossa resposta. Ok, vamos sair aqui do Blackboard. Opa! Minha ferramenta quebrou, galera. Vou ter que abrir novamente. Aconteceu algo muito hardcore. Eu acho que o cálculo estava muito puxado. A caneta não aguentou e pediu arrego. Nossa, pior que agora eu não lembro dos números, hein? Deixa eu ver. Aqui era 8. O y que a gente achou era 4, né? Então, aqui em laranja ficou 4. Aqui ficou 4 raiz de 5, se eu não me engano. Não foi 4 raiz de 5. E aqui ficou 8 também. Acho que foi isso. Acho que foi isso mesmo. Vamos seguir o jogo. Com isso, agora é só a gente fazer a área da base vezes a altura.
Nossa, imagina se isso aqui fosse, né, na vida real, seria tipo alguém passando e arrancando a folha do seu caderno para sempre. Agora a gente vai calcular o volume do cubo, né? O volume do cubo d'água. Do cubo d'água não, do prisma d'água. Que a área da base é um triângulo retângulo, então 8 vezes 4 dividido por 2. O que vai dar 16, o que? Decímetro quadrado, né? Decímetro, isso mesmo. Decímetro quadrado. Agora, o volume da água, do prisma, que é o que a gente está interessado, vai ser a área da base vezes a altura, que vale 8. E aí nós finalizamos com maestria o nosso exercício. Beleza? 48, 8, 12, 128 decímetros cúbicos. Vamos ver se tem essa opção aqui, mas acho que não. Então é isso aí, galera. É isso que deu nesse nosso exercício. Beleza? Então fica assim. Até mais.